O silêncio da reserva florestal era quase artificial. Eu caminhava sozinha, aproveitando a solidão das trilhas. Até que uma mancha metálica quebrou a monotonia do verde. Um sedã cinza, estacionado de forma irregular sobre a grama alta, logo na entrada de um recuo. O que me deu o primeiro calafrio não foi o carro em si, mas a sensação de que ele estava posicionado. Quando eu estava a exatamente 50 metros, o porta-malas se abriu com um solavanco violento e o alarme do carro disparou, ecoando como um grito metálico entre as árvores. A porta do motorista se abriu simultaneamente. Do meu ângulo, eu não via quem estava lá dentro, apenas o interior escuro do veículo. Meu instinto de sobrevivência disparou. Cada fibra do meu corpo dizia que aquilo era uma encenação para me atrair. Ao contornar a curva, mantendo uma distância segura, vi o homem. Ele estava sentado no banco, mas não parecia em pânico. Seus movimentos eram ensaiados. Ele levantou as mãos, gesticulando com uma urgência falsa. Ei, não sei o que aconteceu. Acho que o sistema travou. Você pode me ajudar aqui? Eu não parei. Não reduzi o ritmo. Não. Respondi com a voz mais firme que consegui projetar. Você está por conta própria. Pelo canto do olho, vi o momento em que a máscara dele caiu. O rosto de vítima confusa se transformou em uma expressão de frieza absoluta. Assim que passei, o alarme parou instantaneamente. O porta-malas fechou. Ele deu a partida e sumiu na estrada. O medo real veio 30 minutos depois. Ao chegar no estacionamento principal, onde meu próprio carro estava isolado, o som voltou a explodir. O mesmo sedã estava lá, atravessado, com o porta-malas aberto e o alarme berrando. O homem estava parado, conversando com um desconhecido que parecia prestes a ajudá-lo. Quando ele me viu chegando, ele parou de falar. Ficou me encarando por 1 minuto eterno, em silêncio, enquanto o alarme tocava. Ele fechou tudo calmamente, entrou no carro e deslizou para fora do estacionamento. Os guardas florestais riram do meu relato, mas eu sei que escapei de um predador que estava apenas esperando alguém curioso o suficiente para se aproximar. A escuridão de uma área rural em São Paulo não é apenas a ausência de luz, é um peso físico. Quando o amigo do meu marido veio do Rio de Janeiro, queríamos que ele sentisse o isolamento da nossa região. Ignoramos as placas de proibida a entrada após as 22 horas e nos infiltramos na reserva sob uma noite sem lua, onde as árvores pareciam garras negras contra o céu estrelado. A caminhada até a Torre de Pedra foi marcada por ruídos estranhos. O amigo estava visivelmente trêmulo, sussurrando sobre espíritos e cemitérios indígenas. Mas minha preocupação era mais terrena. Laboratórios clandestinos de metanfetamina eram comuns ali. Meu marido e eu ajustamos os coldres das nossas 9mm sob as jaquetas. O clímax da noite aconteceu no antigo anfiteatro de pedra, uma ruína circular no coração da mata. Ao chegarmos, notei uma silhueta que não deveria estar ali. Eu usava apenas a luz fraca do meu smartwatch para não destruir a atmosfera, mas a curiosidade me venceu. Desci os degraus de pedra até o centro e apontei a luz. O medo que senti foi visceral. Diante de nós, erguia-se uma estrutura de 10 metros de altura. Um arco de madeira bruta, totalmente envolto em seda vermelha vibrante que parecia sangue sob a luz fraca. Adornando a estrutura, dezenas de rosas vermelhas e ossos de animais pendiam por fios invisíveis. No topo, o crânio de um cervo
com galhadas imensas e sombrias, parecia presidir um ritual macabro. Logo abaixo, um altar de pedra exalava um cheiro metálico e doce. Estávamos prontos para sacar as armas, convencidos de que havíamos interrompido um culto, quando faróis cortaram a mata. Um oficial florestal desceu da caminhonete com uma lanterna de alta potência. Ele nos olhou para o altar e começou a rir. Assustador, né? Ele disse enquanto preenchia uma multa de 100 reais por invasão. Um casal excêntrico alugou o espaço para um casamento gótico amanhã de manhã. Eles passaram o dia montando isso. O alívio foi imediato, mas enquanto caminhávamos de volta, eu não conseguia parar de pensar que, sob a luz da lua, aquela seda vermelha não parecia decoração de festa, parecia um aviso. Meu namorado sempre foi o romântico aventureiro. Eu sempre fui a mulher que prefere paredes de tijolos e Wi-Fi. Mas lá estávamos nós, perdidos em algum ponto cego do interior, tentando um acampamento de Dia dos Namorados que já tinha dado errado desde o meio-dia. Montamos a barraca no escuro total, longe de qualquer trilha conhecida, em um silêncio que parecia apertar meus ouvidos. Ele dormiu instantaneamente. Eu, no entanto, ouvia o mundo lá fora. Ouvi quando os passos começaram. Não eram passos de animais, eram pesados, ritmados e vinham em dupla. Ouvi o sussurro de vozes masculinas, abafadas pela lona, discutindo como iam dar o bote na barraca. O pânico paralisou meus pulmões, mas meu cérebro começou a tatear por defesa. Não tínhamos facas, não tínhamos spray. Minha mão se fechou sobre o power bank, um bloco de metal pesado, denso como um tijolo. Fiquei agachada na escuridão, ouvindo o som do zíper da barraca ser puxado milímetro por milímetro. Eu podia sentir o hálito de quem estava lá fora. Quando o zíper abriu o suficiente para uma cabeça se projetar para dentro, eu não gritei, eu agi. Descarreguei o powerbank com toda a força da minha adrenalina no que parecia ser o centro do rosto do invasor. O som foi horrível. Um estalo seco de osso quebrando, seguido por um rugido de dor pura. "Ele me quebrou! Vamos sair daqui!" gritou a voz. Eles correram tropeçando pela mata. Meu namorado acordou no caos, mas não havia tempo para explicações. Ficamos o resto da noite encostados em uma árvore, de costas um para o outro, vigiando as sombras até que o primeiro raio de sol surgisse. Ao desmontar a barraca, o estômago revirou. Onde a entrada da barraca estava, o solo não estava apenas sujo. Havia uma poça de sangue escuro e espesso que se transformava em uma trilha vermelha contínua em direção ao fundo da floresta. Eles não queriam apenas roubar suprimentos. Saímos dali em tempo recorde e eu fiz uma promessa a mim mesma. Nunca mais deixaria o asfalto da cidade por romantismo nenhum.